Imagino eu que as 5 prudentes eram aquelas 5 lãs que estavam as virgens, que queria dizer que seria a igreja. As virgens simbolizando a situação da igreja. Nossa situação, a minha e a sua situação. Aqueles crentes que vão buscar o Senhor, aqueles crentes que estão na presença do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos num lugar como esse, ou vamos em outro lugar humilde, como fui na sexta-feira, e esquecemos que o Senhor Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, aleluia, Jesus. meu nome, eu estarei no meio deles. É muito bonito a gente ir no braço, como está o pastor Paulo lá, com mais de 5.000 pessoas, da glória, sair pulando, virando pirueta, falando em mistério, é uma benção. Só que nós erramos assim como erraram essas virgens simbolizando aqui as igrejas, que elas esqueceram que o Senhor Jesus tinha deixado uma promessa, que ele ia voltar. As prudentes fizeram o que tinha que ser feito, levaram as suas lâmpadas, levaram o seu óleo, que o óleo ali, pela misericórdia do Senhor, simbolizava o Espírito Santo de Deus. Né? A lâmpada significava a palavra do Senhor Jesus. Então elas estavam esperando pelo Senhor Jesus naquele momento, simbolizando essa parábola. Elas estavam atentas, elas estavam fazendo aquilo que o Senhor Jesus queria que elas fizessem. Que ela está cultuando ao Senhor, que ela está jejuando ao Senhor, que ela está obediente àquilo que o mestre, àquilo que o seu líder, aquilo que a pessoa de Jesus Cristo tinha dito para elas, que eles iam voltar. Mas mesmo assim, irmãos, elas também reclamaram. Mesmo as prudentes reclamaram, tanto que a Bíblia diz que elas tosquenejaram e dormiram. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Porque não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente ler a Bíblia, porque se a gente ler a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é em vão. Porque nós vamos ler a Bíblia, vamos ler, que bonito, isso, aquilo, outro, mas não vamos entender nada. Nós vamos ler a Bíblia e não vamos estar praticando aquilo. Então a Bíblia vai tornar o quê? Vai tornar a ser um livro. O que me mostra aqui essa passagem abençoada? Que até mesmo os crentes fiéis do dia de hoje estão deixando de fazer as coisas para o Senhor por causa do homem. E o Senhor Jesus deixou essa promessa que vai vir buscar eu e você. Deus deu seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu seu Filho, veio, foi tapeado, tomou tapa na cara, Jesus foi humilhado, foi arrebentado. Aquele filme do Mel Gibson diz alguma coisa ali, mais ou menos ali parecido com o que Jesus passou. Não para que eu e você viéssemos se abalar pela situação, por causa do irmão Cleves. Não, por causa da irmã Luzia. Eu até mesmo por causa da minha prima. Acabou, caiu por terra, enfia a mão na cara dela, estava tudo. Não, Jesus não quer isso, irmãos. Jesus quer que nós permanecemos firmes. Porque no versículo 13 diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aleluia, que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja. Como é que será que está a minha vida perante ao Senhor? Como é que será que está a sua vida perante ao Senhor? Será que nós estamos conscientes que tem muitos crentes que estão na igreja? Eu estou dizendo assim para nós aqui, que nós estamos aqui para aprender, assim como eu estou aqui para aprender muito. Eu estou tomando leitinho ainda, no peito. Nós estamos aqui para aprender. Será que nós estamos preparados para a vida do Senhor? Muitos crentes estão na igreja hoje, não creem na vida do Senhor, irmãos. É profunda essa passagem. Muitos crentes estão na igreja com Bíblia, estão ali, vai dar uma saudação fervorosa, prega o Evangelho. É uma bênção, irmãos. Mas se você chegar com ele no particular dele, se Deus desce para a gente mostrar para nós, olha, eu estou vendo o Anderson ali, olha, Jesus, mostra para mim o que ele pensa aí da salvação, o que ele pensa da sua volta. Irmãos, se eu e você tivéssemos a oportunidade de ver, nós ficaríamos escandalizados, irmãos. Porque hoje não está sendo pregada mais a volta de Jesus, mas o compromisso que eu e você temos que ter na presença do Senhor. Porque às vezes começamos um trabalho e paramos no meio do caminho, irmãos. Irmão, vamos pegar, vamos fazer esse culto aqui. Compramos a madeira, compramos o prego, montamos,
Aí falta só invernizar e dar o acabamento. Nós não termina, irmãos. Assim como as roupas. Foram até o encontro do noivo, sabendo que o noivo ia chegar, que o noivo ia vir buscar, só que dormiram, só que murmuraram, só que não creram, não acreditaram mais que ele até mesmo que viria. Eu vejo dessa maneira, irmãos, que elas ali, como eu, como você, muitas das vezes começando algo para Deus, não para o homem. Como a irmã Priscila falou que ela é falha, eu sou falho, o irmão Geraldo é falho, a irmã Joana é falha. O Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Aonde está essa união, irmãos? Nas igrejas, dentro das igrejas, com as igrejas. Eu costumo dizer que hoje as igrejas, infelizmente, viraram torcida organizada. Olha, irmão, que isso? Você está louco? Torcida organizada sim, irmãos. Por quê? Eu participei de torcida organizada, os irmãos sabem muito bem disso. Torcia pelo Corinthians. Só que eu ia para o estádio ver o Corinthians jogar. Lá tinha camisa 12, pavilhão 9, Gaviões da Fiel, coração corintiano. Todos eles ali, ó, torcendo para o Corinthians. Mas todos eles brigando um com o outro para querer ser um melhor que o outro. E onde fica o Senhor nessa história toda? Aonde fica aquilo que o Senhor deixou aqui para nós? Ide a todo mundo pregar o Evangelho para toda criatura. Você tem pregado o Evangelho? Aleluia, Jesus. Você tem pregado o Evangelho para esse parente tribulado que bateu no teu filho? Você tem pregado o Evangelho para aquela pessoa que anda do teu lado? Você tem realmente acreditado que o Senhor vai vir buscar? Que o Senhor daqui a pouco ele pode... A Bíblia diz que ele vai vir um piscar de olhos. Olha, senão a gente nem percebe que a gente pisca. Ele vai vir um piscar de olhos. Será que nós estamos verdadeiramente preparados para a vinda do Senhor? Eu falei com o Senhor essa noite, falei com o Senhor no dia de hoje. Por isso que eu creio que teve um levante, irmãos. Porque eu orei ao Senhor, falei com o Senhor, falei, Senhor, que mistério é esse, Senhor, que está acontecendo nas igrejas? Questionei ao Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso, irmão? Muitas das vezes você está sendo consagrado simplesmente por status. Você está sendo consagrado porque você é amigo. Você está sendo consagrado porque você é o pastor, presidente, precisa de tantos votos. Você está sendo separado porque você... Não, irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho é simplesmente puro. Você aceita Jesus, abre o teu coração, ele entra, você vai abrir a sua boca, você se alistou no exército, você é um soldado. Você tem que fazer aquilo que está na Bíblia, aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Aleluia, Jesus. Hoje temos líderes falhos? Temos líderes falhos, e muitos. Se eu for ficar olhando pelo defeito do meu líder, pelo defeito daquele irmão, eu não vou entrar no céu. Não vou entrar no céu, porque o Senhor quer que a gente tenha a primícia, que a gente olhe somente para Ele. Aleluia, Jesus. Né? O Senhor quer que nós olhemos somente para Ele, para que nós venhamos chegar na situação de não chegar no dia, igual no versículo 12 diz, e ele respondeu, disse-lhe, em verdade vos digo que vos não conheço. Eu queria que o irmão lesse aí em 2 Tessalonicenses para mim, um lê o versículo 9 e um outro vê o versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E um outro irmão lê o versículo 10, por favor. Pode ler, Alexandre. Pode ler. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho de fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus. Amém. Lê o outro irmão, lê o versículo 10. Vós de Deus sois testemunhas de quão santa e justa, irresistivelmente nos volvemos para convosco os que creem. Você está vendo, irmãos? O que Deus está dizendo? O inimigo ele vai vir para arrebentar-nos. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, que muitos esfriariam. Se levantariam mãe contra filho, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Então, irmão, nós estamos verdadeiramente vivendo os últimos tempos, irmãos. Nós temos que abrir a nossa mente para enxergar que nós estamos verdadeiramente